Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Eu sou o professor Israel, chegamos à aula de número 10. Antes de começar, eu sempre digo a vocês, esse conteúdo ele é feito para te ajudar no estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante você reservar um tempo para assistir a aula, ler o texto bíblico, ler a sua revista. E para te ajudar, aqui na descrição do vídeo, existem três coisas que você precisa utilizar para facilitar o seu aprendizado. Primeiro, é um cronograma da aula. Esta aula está dividida em duas partes. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês Marcos capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. E na segunda sessão da aula, eu quero então fazer algumas aplicações sobre essa passagem. Mas, além do cronograma de aula, você vai encontrar também uma avaliação do aprendizado, um link para você fazer uma atividade para verificar o seu aprendizado. E por último, um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou seus comentários. Você também pode comentar neste vídeo, será muito bom interagir com você, tudo bem? Bom, vamos começar então. Iniciando a primeira sessão, eu quero então explicar a vocês Marcos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11. Para a gente começar, até este vídeo, até as aulas passadas, de Marcos capítulo 8, versículo 22, até Marcos capítulo 10, versículo 52, nós vimos que Marcos tratou sobre os acontecimentos que se deram da ida de Jesus a Jerusalém. Então são os acontecimentos antes de Jesus chegar a Jerusalém, no percurso da viagem. Aqui no capítulo 11, nós teremos então a chegada de Jesus a Jerusalém e a sua entrada pela cidade. É importante observar isso porque, diferente de João e Lucas, que narram também a chegada de Jesus, Marcos narra apenas uma única visita de Jesus a Jerusalém e acontece nesse texto que nós vamos ler, tudo bem? Vamos à leitura, acompanhe comigo, versículo de número 1. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Deixa eu mostrar para vocês, aqui no mapa, o que nós acabamos de ler e acho que vai ficar mais fácil de explicar a vocês. Bom, como você consegue perceber, nós temos visto que a maioria do ministério de Jesus acontece aqui, às margens do Mar da Galileia. O texto está nos dizendo que Jesus sai desta região e vem em direção a Jerusalém. Só que, de forma muito específica, quando está chegando a Jerusalém, o texto diz que ele para entre essas duas cidades aqui, a cidade de Betfagé e a cidade de Betânia, para ser mais específico, no Monte das Oliveiras. Esse quadradinho aqui que aparece é este grande quadrado. Então vamos olhar agora para este grande quadrado. Jesus para entre Betânia e Betfagé, ok? Para ser mais específico, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é essa cordilheira, como vocês podem ver, que tem aí aproximadamente 3.200 quilômetros. Então é uma extensão de terra muito grande. Também é um monte que tem a sua altura aí, né, aproximadamente em relação ao nível do mar, de 903 metros. Para você ter uma ideia de quão próximo Jesus está de Jerusalém, aqui está Jerusalém, tá vendo? Jerusalém está aqui. Só para você ter uma ideia de quão próximo Jesus está de Jerusalém, de Betânia, deixa eu mudar a cor para ficar melhor, de Betânia até Jerusalém dá em média 3 quilômetros de distância. Então Jesus está parado aqui no Monte das Oliveiras
É aqui que Jesus está parado. E aqui entre Betfagé e Betânia, Jesus então diz aos seus discípulos uma ordem que nós vamos ler no versículo de número 2 e 3. Deixa eu voltar aqui para a gente ler junto. Ok. Voltei. Vamos então à leitura, versículo de número 2 e 3. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Bom, nós não sabemos ao certo que povoado é esse que Jesus está mencionando. Se é Betfagé ou Betânia. O mais próximo seria Betfagé. Mas o lugar para onde Jesus vai voltar à noite para dormir é Betânia. Independente de qual fosse, antes de entrar em Jerusalém, Jesus compreende que era necessário realizar uma atividade muito específica. Era necessário pegar um jumentinho que não havia sido montado e levá-lo ali para Jesus para que ele pudesse utilizar este animal. Ou seja, intencionalmente, Jesus pretendia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Por que Jesus planejou isso? Jesus planejou isso para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que é uma profecia que diz sobre a maneira como o tão esperado rei de Israel viria. Vamos ler esta profecia e ela é importante para nós aqui. Zacarias 9, 9. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Para cumprir essa profecia de Zacarias 9:9, Jesus ordena que seus discípulos vão buscar aquele animal. E essa especificação do potro, né, ele nunca foi montado, revela que era um animal especial. Esse animal que os discípulos estão indo buscar é um animal que se qualifica para a sagrada tarefa de carregar o rei de Israel. E pensando nisso, é importante destacar a vocês que não é o uso do jumentinho que torna Jesus humilde. Se nós pensarmos no que está sendo dito em Zacarias 9:9, o jumentinho é a montaria apropriada, utilizada pelo rei. Tá bom? Então não há humildade em montar em jumentinho como algumas pessoas pensam. A humildade está destacada no caráter do rei. E Zacarias e os evangelhos deixam isso muito claro. A humildade de Jesus não está em montar no jumentinho, mas no seu próprio caráter. E ele entra no jumentinho porque este é o animal apropriado para que Jesus pudesse entrar. Quando Jesus diz aos seus discípulos para irem buscar aquele animal, Jesus não faz isso porque ele estava cansado e queria seguir a viagem montado num potro. Pelo contrário, como nós conseguimos ver aqui em Zacarias 9:9, Jesus pretendia entrar em Jerusalém como rei de Israel, assim como está dito na profecia. Por isso que ele orienta os discípulos no final do versículo 3, né? Quando alguém perguntar a vocês o que estão fazendo, diga a essas pessoas: o Senhor precisa deste animal e vai devolver a vocês muito em breve. Vamos ver como os discípulos então reagem à ordem de Jesus? Os dois discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Desamarrando este jumentinho. Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Veja, tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Se precisar ler o versículo 3, você vai ver que é absolutamente tudo do que Jesus disse. O potro é encontrado amarrado e Marcos acrescenta que ele está em uma porta do lado de fora da rua.
E visto que este é um animal que não tem uma montaria sobre o seu dorso, presume-se que é um animal que nunca foi montado. Os discípulos então repetem aquilo que eles foram inquiridos pelas pessoas e eles deixam eles levarem o animal exatamente como Jesus havia dito. Seguindo a narrativa, versículos 7, 8, 9 e 10. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei que vem, o rei de nosso antepassado Davi, Hosana no mais alto céu. Bom, esse animal não possuía uma sela. Os discípulos então encontram uma cela improvisada, colocando ali algumas de suas roupas externas ou de suas capas sobre o animal para improvisar uma montaria. Agora que a montaria está improvisada, eles colocam o animal diante de Jesus para que Jesus pudesse montar o animal e seguir viagem em direção a Jerusalém. Mas tem um outro detalhe nisso, é que são colocados por onde Jesus vai passar mantos e galhos folhosos diante de Jesus. E sobre esses mantos e esses galhos ele poderia passar neste sinal de honraria em direção a Jerusalém. Essa cena do que estão fazendo aqui nos lembra dois acontecimentos do Antigo Testamento. Eu queria que você anotasse essas passagens aí, se precisar apertar pause no vídeo, para depois você ler essas duas passagens e ver a conexão entre elas. A primeira cena é 1 Reis, capítulo 1, versículo 38 a 48, onde nós vamos ver Salomão cavalgando para sua coroação de rei. Então essa cena de Jesus nos lembra a cena de Salomão. Mas ela nos lembra ainda mais uma segunda cena muito mais característica, 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, onde são colocados no chão para Jeú, que está caminhando para ser ungido a rei, e há uma semelhança muito grande entre o momento em que Jeú vai ser consagrado a rei com o que está acontecendo com Jesus. Eu indico então que você faça a leitura também desse texto, 2 Reis 9, 13. Os mantos são colocados ali e agora Jesus vai seguir em direção a Jerusalém, mas isso tem um contorno ainda mais especial, porque além disso que já tinha acontecido no Antigo Testamento, esse momento de Jesus entrando é acompanhado pelos gritos das pessoas. Aquelas pessoas que acompanham Jesus gritam dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esse grito Hosana, ele é retirado do Salmo 118, versículo 26. E essa palavra Hosana, aqui no hebraico, significa salve agora. Mas o que eles queriam dizer quando expressaram-se a Jesus com Hosana? Que sentido há nisso aqui? Eu queria ler um comentário para nos ajudar a compreender isso. Por volta do primeiro século, o uso da palavra Hosana não era mais entendido literalmente como um grito por aqueles que gritavam para Deus salvar o povo de Israel de seus inimigos. Tornou-se mais idiomático por natureza, e era então uma expressão de alegria e júbilo, tanto quanto no uso da palavra hoje. Ou seja, quando eles estão gritando Hosana, eles não estão identificando Jesus como salvação ou como salvador. Pelo contrário, essa palavra no primeiro século era usada no sentido de alegria. Prova disso é que a frase subsequente que vem após Hosana é a frase que diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa expressão é uma expressão que era utilizada no templo para saudar os peregrinos que chegavam para adoração em Jerusalém.
Então, quando um peregrino chegava para adoração em Jerusalém no templo, ele era saudado por quem estava ali no templo com este grito de bênção. Então, este grito não era um grito messiânico que identificava o Messias, mas uma forma de abençoar as pessoas que chegavam. E é isso que eles fazem com Jesus. Jesus está chegando a Jerusalém, está chegando no templo, e eles gritam com o intuito de recepcioná-lo como um peregrino que chega ao templo para adoração. É importante destacar isso a você, porque nem os próprios discípulos compreenderam naquele momento o que estava acontecendo. Veja, eu acabei de explicar a você Zacarias 9:9, que diz que montado em um jumentinho o rei de Israel entraria. Mas os discípulos não estão vendo Jesus como um rei de Israel que entra. Eles estão vendo Jesus como um peregrino que entra. Por que eu digo isso? Veja a descrição que João nos dá desta cena. João capítulo 12, versículo 15. Não tenham medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Então dá para a gente ver, muito nitidamente pela descrição de João, que naquele momento nem os discípulos entenderam o significado daquilo. Por que Jesus quer entrar em Jerusalém montado em um jumento? Apenas posteriormente à sua glorificação é que eles compreenderam a profecia. Então esse é um ponto importante, porque o que Jesus está fazendo não é compreendido pelos discípulos, e a prova disso está no que eles dizem a Jesus. Nós que lemos isso fora de contexto achamos que eles estão coroando Jesus. E esse é um ponto que merece destaque, porque se naquele momento eles tivessem entendido que seria o rei dos judeus, com certeza haveria uma intervenção romana. E não há. Não há uma intervenção romana, não há uma intervenção das autoridades de Israel. Essa cena sequer foi usada na acusação que Jesus vai sofrer mais adiante. Jesus vai ser julgado e condenado e eles nem recorrem a essa cena, porque simplesmente eles não conseguiram associar o que Jesus está fazendo e o significado daquilo. Então, o que eles estão dizendo revela que não compreenderam precisamente o que o evento por si e o momento glorioso que eles estão vivendo naquela ocasião. Então, aquele evento não foi um evento de entronização para eles. Apesar de ter sido para Jesus o cumprimento de uma profecia, nem para eles, nem para as autoridades romanas, nem para as autoridades religiosas foi um evento de entronização do rei. Veja esse comentário que destaca este ponto. O que foi altamente significativo e messiânico para Jesus, sua vinda como o rei messiânico de Israel, foi visto pelas multidões, pelos oponentes de Jesus, pelos romanos e até mesmo pelos discípulos como uma recepção confusa e entusiástica do famoso mestre religioso Jesus de Nazaré. Apenas depois que a natureza messiânica do evento foi claramente reconhecida e intensificada. Então nós que lemos essa passagem hoje, nós costumamos associar aí um grande evento de entronização do rei, né? Até os filmes mostram isso. Mas na verdade, as pessoas que participaram daquele evento, como nós vimos na descrição de João, não compreenderam do que se tratava e ficou meio confuso a ordem de Jesus, o cântico deles. E a maior prova disso vai se ver na cena anticlimática que acontece depois que Jesus entra. Depois que Jesus entra, o rei montado no jumentinho. Sabe o que é que acontece? Veja comigo, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. O relato termina de forma muito anticlimática.
Depois que Jesus entra em Jerusalém, depois que Jesus vai ao templo, ele olha ao redor no templo, ele percebe que já havia passado das 18 horas, então Jesus sai do templo. Quando Jesus sai do templo, já não tem mais a multidão, e Jesus volta para Betânia com os 12 discípulos. É ou não é uma cena anticlimática? Não acontece absolutamente mais nada. Aquelas pessoas simplesmente não entenderam, apesar delas não terem entendido, Jesus cumpriu a profecia e entrou como rei. Mas veja, é importante destacar que esta entrada de Jesus no templo e este fato de Jesus olhar ao redor está preparando o leitor para o próximo relato, que será a purificação do templo. Nas próximas cenas nós vamos ver Jesus voltando ao templo, mas agora para purificá-lo, já que o rei de Israel chegou. Mas essa natureza anticlimática da entrada de Jesus no templo sugere então para nós que esses eventos não foram compreendidos por aquelas pessoas, eles não entenderam simplesmente o que estava acontecendo, e há uma descompreensão generalizada dos discípulos e das autoridades e dos opositores, e Jesus volta para Betânia para dormir porque já é a noite. Bom, eu expliquei para vocês a passagem, eu queria encerrar fazendo então 3 aplicações e partindo para a segunda sessão da aula. Primeira aplicação. Muitas pessoas continuam sem entender a chegada de Cristo. Há muita gente que ouve falar sobre Cristo Jesus e pensa, chegou o maior psicólogo que já existiu. Chegou um grande líder religioso e age da mesma maneira que aqueles discípulos desnorteados e a multidão agiu. Olhando Jesus como se ele fosse mais um dentre tantas as pessoas comuns que já passaram por Jerusalém. Muita gente continua sem entender quem é Jesus, o ungido de Deus, e que ele já chegou. E agem com Jesus desta maneira. Fazem a leitura de Jesus que acham oportuna, porque acham que Jesus é mais um dentre tantos. E essa é uma característica daqueles dias e dos nossos dias. Há quem olhe para Jesus sem entender quem é Jesus. E se você perguntar quem é Jesus, a pessoa vai procurar palavras e não vai encontrar. Mas se você perguntar o que é, por exemplo, uma rede social, ela tem uma palavra pronta na ponta da língua. Porque há muita gente que simplesmente não sabe quem é Jesus e que ele chegou. Sabe do Jesus criado pela imaginação popular, pelos livros e pelas histórias que se contam. Não do Jesus de Zacarias 9:9. Então, essa é uma situação constrangedora para aqueles dias e constrangedora para nós. Tem muita gente que simplesmente desconhece quem é Jesus de Nazaré. Conhece o Jesus de Nazaré do Discovery, o Jesus de Nazaré das ideologias revolucionárias, mas não conhece o Jesus do Evangelho, o rei de Israel que viria. Segunda aplicação. A resposta das pessoas a Jesus faz com que sua vinda seja anticlimática. Como é que as pessoas estão reagindo ao Messias que viria? E isso que faz parecer ser tão anticlimático. Quando Jesus chega lá, não há simplesmente a reverência que ele merecia receber pelo que ele está fazendo, pela obra de consumação, de expiação que Jesus vai realizar. As pessoas vão embora, já está tarde, cada um vai para sua casa dormir, e Jesus segue com os seus discípulos. Porque a resposta delas é uma resposta inapropriada. João disse isso para a gente de forma muito clara. Eles só compreenderam depois. Nem os próprios discípulos entenderam o que estava acontecendo e por isso mesmo não deram a resposta apropriada. A minha oração a Deus é que você entenda o que aconteceu naquele dia. Que você compreenda quem é Jesus, para que você responda de forma apropriada ao Salvador que chegou. E falando no Salvador que chegou, essa é a minha terceira aplicação. Jesus é o rei que haveria de vir. Ele já veio. Nós devemos celebrar pela vinda do reino,
não pelo peregrino que chegou no templo para adoração. Nós celebramos o rei que veio para nos salvar. E a nossa reação tem que ser essa. A nossa relação com essa verdade tem que ser essa. Nós temos que agir desta maneira. Nós não esperamos outro Salvador. Ele já veio. Ele já se revelou. Ele já se tornou conhecido. E nós precisamos compreender isso. Apenas após a sua glorificação é que aqueles discípulos dizem: agora tudo faz sentido. Agora faz sentido porque ele entrou com o jumentinho. Não perca o ponto da questão. Não deixe que os dias se vão e você não note que Jesus já veio e já fez a sua grande obra. Não perca o benefício do que Cristo fez pelo resgate de muitos. Porque há muitas pessoas que ainda estão esperando uma salvação e a vinda de um Messias que já veio. Tudo o que nós esperamos está em Cristo Jesus. É para Ele que nós olhamos como nossa salvação, nosso Salvador, nosso Rei. E por isso que nós celebramos a vinda de Jesus, porque Ele já veio e já fez a sua obra. E celebramos esta vinda de forma alegre, na ceia do Senhor, fazendo memória de tudo que Jesus fez, e no anúncio e na proclamação da vinda do Rei que já chegou. Eu espero que este conteúdo tenha lhe auxiliado. A minha oração a Deus é para que você celebre a vida de Deus que já chegou para nós em Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Próxima aula eu aguardo você então para avançarmos com o nosso estudo. Tudo bem? Até a próxima aula então.